TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. Se liga agora no que vou te dizer. Chegou a hora de ampliar tua visão. O mundo não foi feito só pra você. Humanizar, amar é a solução. Ser diferença arrancando sorrisos. Andar com fé, não desistir do trabalho. Buscando forças pra lutar, pra viver. Somos predestinados a vencer. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Ampla visão, é a vida real na sua televisão. Programa Ampla Visão. Oferecimento. Traga seu filho para o nosso universo. Conversar a partir dos 4 meses, seu filho recebe todo o estímulo para o seu desenvolvimento, com a metodologia da cultura maker, garantindo às crianças autonomia para executar projetos e ideias. Nosso colégio conta com um amplo espaço externo, berçário e salas de aula que atendem crianças em período integral. Aqui, seu filho tem aula de música, robótica, psicomotricidade, arte e muito mais. Venha fazer parte desse universo. Matrículas de 2023 já abertas. Agende sua visita pelo telefone 2237-2929. A melhor loja de brinquedos é na Pequenos Travessos. Temos uma variedade de brinquedos de meninas e meninos para todas as idades. Trabalhamos com brinquedos da marca Pampili, Bandeirante, Estrela e muito mais. Também temos lindas roupinhas do recém-nascido até 16 anos. Encontre o presente perfeito para sua criança aqui na Pequenos Travessos. Rua do Imperador, número 529, no centro da cidade. Boa noite, pessoal. Mais um dia estamos aqui com o nosso programa Ampla Visão. Aquele programa que a gente sempre fala para vocês, que é para dar voz, dar vez, abrir portas, né? Mostrar as oportunidades, mostrar os trabalhos, os projetos sociais, aquelas boas ações. Nós costumamos dizer que não é só o nosso projeto, não é só o Ampla Visão, que vocês sabem que nós temos o projeto Ampla Visão, né? Mas colocamos o nome do nosso programa para que as pessoas também que têm projetos sociais, que fazem o bem, aquelas pessoas escondidas aí em tantos lugares de Petrópolis, do mundo, fazem o bem, elas não são vistas. E também para vocês que querem ajudar, que não sabem como ajudar, também possam ter oportunidade de ir lá no Instagram, nas mídias, procurar todas essas pessoas que vêm aqui e também poderem ajudar. E também o programa é feito para você de casa, para você que quer um conselho, para você que quer informação, para você que precisa de um aconselhamento. Aqui nós trazemos pessoas que têm histórias de vida, pessoas que podem nos auxiliar, pessoas que têm causas que precisam ser vistas e defendidas. É o programa de vocês, o programa que nós criamos, esse programa que foi criado com tanto amor. E, gente, olha, a gente não podia deixar de falar com vocês, para vocês irem lá, né, no Facebook, no Instagram do Ampla Visão, para poder ver como foi as nossas comemorações dos Dias das Crianças, né, que nós tivemos lá na comunidade, os nossos parceiros, aquelas pessoas que ajudam a gente, aquelas pessoas que estão por trás dos bastidores. Nós conseguimos atingir. Esse ano nós tivemos o alcance de 357 crianças atendidas pelas doações, pelas festas, e ainda temos algumas comemorações em curso. E hoje não podia deixar de ser diferente. Nós trouxemos aqui
uma pérola. É uma menina que eu gosto muito, uma menina mulher, uma pessoa que eu admiro, já conheço de muito tempo. Acredito que muitos de vocês conhecem e todos que não conhecem hoje vão conhecer. Então, agora vamos apresentar a minha digníssima convidada, Júlia Bender. Seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um programa para você falar, para você levar para as pessoas que estão de casa informações, levar para as pessoas de casa a sua história e a gente motivar aquelas mulheres, aqueles homens, porque quando a gente traz, Júlia, pessoas aqui, mulheres aqui, ou homens, não é para motivar a classe de quem está aqui, é para motivar. É um programa que a gente motiva. Então, se apresente aí para o pessoal de casa, Julinha. Obrigada, Sol, pelo convite. Bom, a gente já se conhece, deve ter uns 11, 12 anos. Eu já tive a oportunidade de te ajudar lá no teu projeto. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sempre digo que a gente tem a oportunidade de contar histórias para as pessoas e para que elas possam se identificar. Às vezes as pessoas acham que estão passando por alguma coisa que ninguém entende aquilo que elas estão vivendo. E eu espero que hoje a gente possa bater um papo e quem achar que se identifica comigo, né, vai poder ter mais oportunidades para também se abrir e conhecer um pouco da minha história. É isso, Julinha. Então, nós vamos começar, porque eu sempre falo que esse programa ele é um programa que anda tão rápido, que quando você às vezes quer algo que passe rápido, não passe. Quando você quer que passe bem devagar, parece que acaba de uma hora para outra. Vamos começar falando sobre a Júlia. A Júlia, trajetória da Júlia na política primeiro, tá? Por que a gente vai falar sobre a política, Júlia? Porque nós, mesmo não querendo, nós vivemos a política. O mundo é político. E você acaba tendo que ter um posicionamento, você acaba tendo que se posicionar de alguma forma, sim, você acaba tendo que ter a visão, porque se você defende ao menos favorecido, a política entra. Se você defende uma causa animal, a política entra. Se você defende uma causa da mulher, a política entra. Então, vamos falar da menina Júlia, adolescente Júlia, na política. Pois é. Eu, quando entrei para a política, eu comecei com 16 anos. Eu entrei através do Grêmio Estudantil. E eu sempre falo para os jovens, quem puder participar, né, para o jovem, para o adolescente, do Grêmio da sua escola, é uma oportunidade incrível, porque você aprende a liderar, você aprende a trabalhar em grupo. Então, assim, é muito importante. Então, eu comecei lá em 2011, eu fui presidente do Grêmio do Rui Barbosa, no Alto da Serra. E aí, através do Grêmio, eu conheci algumas pessoas, fui convidada para fazer parte do PTB, que é o partido que eu estou até hoje, e passei por diversos processos, né? A gente começa fazendo militância de juventude, então eu participei de algumas passeatas, algumas manifestações aqui na cidade de Petrópolis. Foi quando eu conheci o teu projeto, ajudei o teu projeto em 2013, 2014, e a vida foi continuando. Em 2020, eu comecei a trabalhar na juventude do partido. Em 2021, a convite do Ingo, que foi o nosso prefeito interino, eu assumi a coordenação. Por sinal, é um ser humano maravilhoso. Ingo, pois é. Beijo, meu querido amigo, parceiro, ser humano maravilhoso. E, através do Ingo, ele me convidou para ser coordenadora de juventude aqui na cidade. E, nesse ano, a gente conseguiu fazer projetos incríveis, a gente atingiu comunidades, que eu acho que é um dos papéis mais importantes, né, da gestão pública aqui na nossa cidade, que é levar as políticas públicas para os lugares que elas costumam não chegar, né? Então, a gente teve uma trajetória aqui na cidade, em 2021. Em 2022, eu assumi nacionalmente o PTB Mulher, que foi um desafio muito grande também. E fiquei durante o ano de 2022 e estou até hoje à frente do partido na causa da mulher. 2022, como foi um ano eleitoral, a gente trabalhou muito a questão de
campanha para as mulheres, né, serem candidatas, campanha de filiação, o incentivo à inserção das mulheres na política, que a gente sabe que ainda é uma dificuldade, mesmo as mulheres sendo maioria em todas as áreas. Na política, a gente ainda é minoria. Então, um dos meus objetivos é que as mulheres entendam que esse lugar também é nosso, sabe? Que a gente tem espaço, não existe nada, nem uma profissão, nenhum lugar, nenhum cargo que as mulheres não possam ocupar. Então, é muito disso que eu falo, até nas minhas redes sociais. Muita gente me questiona, mas política é chato, política é isso. E eu aprendi que quem não faz vai ser governado, vai ser liderado por quem faz. Então, por que a gente não pode participar, né? Sim. Quando você começou, né? Foi com 16 anos. 16 para 17. Qual foi a sua maior dificuldade e a sua maior conquista? Olha, eu vou dizer assim, parece bobeira, mas primeiro que eu comecei bem nova, então as pessoas sempre olhavam, o que essa menina está fazendo aqui, né? E eu lembro que um dos momentos assim que foram mais marcantes foi que em 2013 a gente teve um problema com a passagem dos alunos das escolas estaduais. Então, assim, foi a primeira conquista que eu digo. Então, eu sempre falo que a gente tem que celebrar as pequenas conquistas, né? Nós nos unimos junto com o CENIP, na época, o Grêmio do CENIP. Então, fomos 2 escolas, a gente fez uma grande manifestação na Câmara dos Vereadores para que o nosso passe livre fosse... como é que eu vou te dizer? A gente estava sem o número de passagens que a gente necessitava, né? Então, a gente precisava de um aumento desse número de passagens. E a gente fez essa manifestação, entramos na Câmara, conversamos com os vereadores na época, e, graças a Deus, a gente conseguiu reajustar esse passe livre. Então, até hoje, os alunos do ensino estadual aqui na cidade, eles possuem as 4 passagens, né, para ir e voltar para casa, e também aos finais de semana, caso eles precisem de ir na biblioteca, fazer uma visita ao museu, eles têm esse acesso aos sábados também. E a sua maior dificuldade? Tipo assim, seu maior medo, o que te assustou em algum momento, se te assustou? Ô, Sol, eu nunca tive muito medo, assim, eu sempre fui na cara e na coragem. Mas a maior dificuldade sempre foi ser recebida nos lugares e ser ouvida, né? Eu tive essa dificuldade em alguns momentos, porque quando você trabalha com pessoas mais experientes, elas acham que elas entendem de tudo, elas sabem de tudo, elas vão fazer as coisas sozinhas. Então, eu sempre tive essa dificuldade de ser ouvida. Mas nada também que, insistindo, a gente não conseguisse chegar lá. Então, eu acredito que essa foi a maior dificuldade, mas eu também acredito que quando você faz o que você ama, com foco, com determinação, e você mostrando que você está ali mesmo para cumprir o seu objetivo, as coisas acontecem. Sim. Você já enfrentou quantas eleições que você participou assim diretamente, indiretamente? Quantas que você já fez indireta e quantas você já fez direta? Indiretamente, eu fiz uma, que foi em 2012. Depois eu fiz 14, 16, 18, 20, 22. 5 eleições. Direta? Diretamente. Certo. Então, nós vamos... Qual foi a eleição de... Quais foram os anos? 12, 2012. 16, 18, 20, 22. Quantas vitórias e quantas derrotas? 14, 18, 20 e 22. Vitórias? Isso. Então isso é animador, porque foram mais vitórias do que derrotas. Sim. Mas, no caso, Júlia, quando você está empenhada numa causa, porque a gente fala sobre a política, é igual eu falei, aqui não é um programa, nós não somos um programa político, mas nós somos um programa de comunidade, nós somos um programa, como eu falei no começo do programa, que é de voz, de vez, abre portas. E é interessante, por isso que você está aqui hoje, porque eu conheço a sua trajetória desde menina, né, de adolescente, e eu acho interessante, porque você hoje é uma mulher, você vai lá, você não, como você falou, você não tem medo dos desafios, você quer o novo, você quer a mudança. Sim. Então, Júlia, a respeito da minoria,
Vamos Sim. falar sobre as mulheres, sobre essa coisa de temer. Você acha que qual é o maior medo? Por que que as mulheres não têm a coragem de entrar na política? Porque a gente pode dizer assim, vamos supor, a gente pode falar que talvez seja por causa do preconceito, por causa das dificuldades, por causa dessa coisa de você falar das pessoas que são mais preparadas, acharem que as outras que estão chegando não estão. Então, na sua visão, né, qual é o maior, quais são os medos das mulheres? O que você acha? Só, eu acho que além do preconceito, a gente ainda não tem no Brasil muitas mulheres como exemplo, né? Eu acho que a gente tem essa questão de olhar pessoas e pensar, eu quero ser assim. Então, eu acho que o preconceito ele existe, sim. Existe aquele estereótipo, né, de que a mulher está na política, ela não chegou ali por mérito, alguém ajudou de alguma forma. E eu penso que o que a gente pode fazer é criar oportunidades para capacitar essas mulheres, para mostrar que a política não é só a política partidária, né? É a política pública. Quem são as mulheres que hoje teriam condições de gerir a nossa cidade, por exemplo? A gente conhece muitas mulheres capazes, mulheres que tocam empresas, mulheres que têm o seu próprio negócio, donas de casa que cuidam da família. Então, assim, a gente sabe que a mulher ela tem naturalmente essa capacidade de gerir, né? E eu acho que o que a gente precisa fazer para que essas mulheres participem da política é isso. É mostrar que a gente não está falando de política partidária, de esquerda, de direita, de eleições. A gente está falando de gestão pública, né? Quem são as pessoas que vão cuidar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Existem mulheres competentes para isso, e se a gente não tem mulheres competentes para isso, nós precisamos capacitar essas mulheres para que elas possam participar de todo o processo. Não só do processo eleitoral, mas do processo todo, desde a pessoa que vai coordenar uma campanha até a pessoa que vai servir a água do presidente. Então, assim, a gente precisa mostrar para essas pessoas, para essas mulheres, e para os homens também, né? A gente sabe que a maioria hoje dos políticos, dos gestores, são homens, mas nós precisamos fazer com que eles também entendam que precisamos dar espaço para as mulheres. As mulheres cuidam da casa, as mulheres trabalham, são elas que fazem as compras, são elas que cuidam das crianças. Então, são, para mim, as melhores pessoas para cuidar de uma gestão de uma empresa, você vai num hospital, as mulheres são a maioria, são as enfermeiras, são as recepcionistas. No supermercado, são as mulheres que cuidam do caixa. Então, assim, a gente precisa capacitar essas mulheres e lutar para que a gente tenha mais oportunidade. Eu acho que esse é o nosso objetivo hoje. Então, como seriam essas capacitações? O que você acha que é preciso? Porque, assim, você tem uma visão muito clara que precisa se capacitar. Sim. Mas hoje a gente não vê essa campanha voltada para isso, pessoas que ajudem a capacitar mulheres. Por exemplo, você vê, nós temos aí várias comunidades, vários lugares, vários bairros que existem vários projetos, tudo, menos essas capacitações. Então, por exemplo, lá na comunidade, vamos supor, temos lá a nossa cooperativa de costura. Então, tem as mulheres e os homens que aderiram ao projeto e estão lá sendo ensinados. E se nós trouxéssemos essas capacitações, Júlia, de alguma forma que fosse lúdica, que de alguma forma a gente entrasse, porque às vezes a própria comunidade, as próprias mulheres não têm aquele conhecimento do que é a política, de como... puxa vida, eu posso ser política, eu tenho capacidade, porque eu já sou uma líder, eu já lidero a minha casa, eu já lidero aqui, eu já faço isso. Então, é para ela se descobrir. O que você acha que seria necessário, Júlia? Sol, eu acho que a primeira coisa que a gente sempre precisa falar é que qualquer oportunidade, né, ela precisa vir de um lugar de confiança.
né? Você pode ver no seu projeto, acredito que a maioria dos seus alunos, das suas alunas, são meninas. Exato. Tanto no balé quanto na costura. Tudo. E você vê lá em algum momento que algumas delas se destacam, é natural, que são líderes naturais, né? Além do que eu acho que a gente precisava fazer, que essa inserção seria na escola. Eu acho que a criança, o adolescente, ele passa a maior parte da vida dentro da escola, né? E os projetos sociais, eles existem sim, né, para ajudar, para você criar um contraturno da escola, né? Então, a criança na comunidade, ela vai passar uma parte estudando e outra parte no projeto social, e isso é maravilhoso. Então, eu acredito que, através da escola, a gente possa inserir esse pensamento. E aí a gente precisa falar sobre gestão, né? Que é o que eu te falei. A gente precisa pensar em projetos para levar a essas escolas. Mas eu vou te dizer que assim, nem todo mundo tem o interesse de abrir essas oportunidades. Porque a gente sabe que quando a gente afeta a educação, que é a base, a gente cria marionetes para o resto da vida. Então, eu acredito que precisamos mudar a mentalidade dos nossos governantes para isso, para inserir nas escolas esses projetos, projetos que vão levar exemplos para essas crianças e para esses adolescentes nas escolas, né? Hoje em dia, infelizmente, a realidade que as crianças e adolescentes têm nas comunidades não são de grandes pessoas, de pessoas que têm a história de vida de sucesso, né? Já trabalhei como professora em algumas comunidades daqui, e a realidade que eles têm é muito diferente da realidade que a gente vê na televisão. Então, eles veem essas pessoas com grandes histórias e acham que aquilo está muito longe. E não, a gente precisa mostrar para eles que sim, dá para você ser, não só um político, mas dá para você ser uma pessoa de valor, uma pessoa de sucesso dentro da sua comunidade. A gente só precisa explicar para eles que sucesso não é dinheiro, não é viagem, carro caro, essas coisas que a mídia, né, mostra para a gente hoje. E que, infelizmente, é o que atrapalha muito os jovens e os adolescentes da nossa cidade. Eles veem um mundo que está tão distante e que eles sabem que aquilo ali não cabe na realidade deles. Então, eu acredito que a escola seria o meio para isso ser inserido, e os projetos sociais para garantir que aquela criança, aquele adolescente vão estar num lugar seguro, que eles não vão sair dali e serem guiados, que a gente sabe que existe, não só na nossa cidade, mas tanto no Brasil, caminhos e oportunidades fáceis, né? E que a gente sabe que o final é muito triste. Sim. A gente sabe que a gente, como você falou, não só aqui, a gente, no Brasil, no mundo, a gente sabe, Júlia, que, infelizmente, nem os estatutos são respeitados. Eu sempre bato nisso aqui porque eu acho assim, um absurdo. Hoje eu estava vendo no programa um rapaz de moto que estava dando cavalinho de pau e atropelou um menino. Ele perdeu a perna na hora e veio a óbito. E a gente sabe que, infelizmente, nós temos leis falhas. Você sai, você pega o volante, você alcoolizado, você está assumindo o risco de matar e você paga ali uma fiança e você sai. Então, a gente já começa por cima, porque as nossas leis são falhas. E aí chegam os estatutos, eles também não são respeitados. Você não vê o estatuto da criança, do idoso, nada ser respeitado, tudo é violado. E eu acredito que também, talvez não seja um interesse de você trazer o conhecimento, porque a partir do momento que você traz o conhecimento, seja para a escola, seja para a comunidade, ou seja para qualquer lugar que seja, você está abrindo os olhos. E se você abre os olhos de uma população, você mostra assim, igual pega o elefante e mostra, olha o teu tamanho para você ter medo de um rato. Então, assim, você acaba dando asas. Eu estou errada? Não, é exatamente isso. Assim, a gente vê cada vez mais, não só
o governo nacional, mas os governos, né, querendo afastar as pessoas, as crianças e adolescentes, dessa realidade. Então, é o que eu falo, assim, a gente vai lá, o governo vai dar uma esmola, falar, ó, você merece isso daqui e é isso aqui que você vai ter. Ao invés de gerar oportunidades. Porque quando você deixa o jovem, o adolescente, naquela realidade, você dá tudo para ele. Você vai estudar, você vai ter uma educação de qualidade. Ele, querendo ou não, ele vai ter acesso à informação. Agora, a nossa realidade é, as crianças e adolescentes têm uma educação precária. Muito. Hoje em dia, antigamente a gente tinha, né, a classe de alfabetização, então a criança tinha aquele período ali para aprender a ler e a escrever, e hoje em dia você tem um período de alfabetização. Até o 5º ano, o aluno pode ir lá cometer erros e o professor não pode corrigir. Né? A gente tem hoje uma realidade de que os alunos podem tudo, os professores podem muito pouco, e quando o pai é chamado na escola, ele vai para defender a criança, e não para entender o professor. Isso atrapalha muito. Então, se a gente não mudar a cabeça dos gestores, né, se a gente não trouxer novos gestores, e por isso que eu falo da necessidade da inserção, não só das mulheres, mas dos jovens na política, porque a gente precisa de pessoas que pensem diferente, pessoas que queiram, sim, propor uma educação de qualidade, uma educação básica. Porque quando a gente chega no ensino médio, a nossa realidade ela já foi construída. As nossas crenças, o que a gente acredita, a nossa realidade, ela já está ali pronta. É muito difícil que você transforme a cabeça de um adolescente. Se desde criança ela foi ensinada que ela tem só aquilo ali e aquilo ali que ela merece. Então, hoje em dia, um dos nossos objetivos, eu acredito que esse é um dos seus também, é apresentar um mundo maior para aquelas crianças que estão na comunidade. O teu projeto com as meninas, né, de debutantes, as aniversariantes que fazem 15 anos todo ano. Eu sou uma dessas meninas que não tive, né, uma festa de debutante. Então, isso mexe muito comigo, porque eu não tinha essa condição. Julinha, nós vamos fazer o seguinte, antes de você falar das suas condições, porque você vai acabar botando a carroça na frente dos bois, porque eu quero que você conte a sua história. Porque hoje as pessoas verem a Júlia, presidente nacional do PTB Mulher, e você aqui, vão falar, é fácil falar porque ela está. Então, a gente vai chamar os comerciais, chamar as dicas da Tia Lô e da Lindelô, né, as receitinhas da Tia Lô, e depois a gente vai falar para eles por que eles têm que acreditar, por que eles têm que perseverar e acreditar no mundo melhor, porque não é fácil assim não, gente. Então, a gente vai chamar os comerciais e daqui a pouco a gente volta. Traga seu filho para o nosso universo. Conversar a partir dos 4 meses, seu filho recebe todo o estímulo para o seu desenvolvimento, com a metodologia da cultura maker, garantindo às crianças autonomia para executar projetos e ideias. Nosso colégio conta com um amplo espaço externo, berçário e salas de aula que atendem crianças em período integral. Aqui, seu filho tem aula de música, robótica, psicomotricidade, arte e muito mais. Venha fazer parte desse universo. Matrículas de 2023 já abertas. Agende sua visita pelo telefone 2237-2929. A melhor loja de brinquedos é na Pequenos Travessos. Temos uma variedade de brinquedos de meninas e meninos para todas as idades. Trabalhamos com brinquedos da marca Pampili, Bandeirante, Estrela e muito mais. Também temos lindas roupinhas do recém-nascido até 16 anos. Encontre o presente perfeito para sua criança aqui na Pequenos Travessos. Rua do Imperador, número 529, no centro da cidade. Dicas e receitas da Tia Lô.
noite, tudo bem com vocês, meninas? Espero que sim. Mais um programa Ampla Visão e que honra estar por aqui com vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Gleice Ribeiro, eu sou proprietária da loja Lindelô Moda Cristã. E hoje venho falar com vocês o seguinte: já aconteceu com você de chegar num local e olhar para o que você vestiu e dizer: nossa, eu não deveria ter vindo com essa roupa, não deveria ter me vestido assim, esse sapato não é para esse evento? Já aconteceu isso com você? Acredito que com a maioria de nós já tenha acontecido. Hoje eu venho trazer algumas orientações para que a gente não cometa essa gafe com o nosso look. Fica aqui que eu vou contar tudo para vocês. Hoje quero falar com vocês sobre 5 fatores que influenciam na escolha do nosso look. E que fatores seriam esses e por que a gente precisa estar atenta antes de escolher a nossa roupa? Olha, recebeu um convite para participar de algum evento ou você já tem algo programado na sua rotina? Absorva o maior número de informações sobre esse evento, porque isso vai auxiliar muito você. Um dos fatores que influenciam diretamente na escolha do nosso look é o local onde nós vamos estar. Você vai estar num local que é ao ar livre ou num lugar que é fechado? Isso precisa ser avaliado, para que você não saia de casa com um agasalho para um ambiente onde não é necessário. Ou para que você também não saia com uma roupa de alcinha num lugar onde você vai sentir muito frio. Então esteja atenta ao local. Outro fator de extrema importância é o horário em que o evento vai acontecer. Esteja atenta. Até porque as cores da nossa roupa podem influenciar também na questão do horário. Não é muito confortável você usar preto de manhã se estiver aquele sol de rachar, não é mesmo? Então esteja atenta ao horário. Um outro fator muito importante que deve ser observado, principalmente se você mora aqui em Petrópolis, é o clima que vai estar fazendo naquele dia. Esteja atento ao clima. Vai chover, vai fazer sol, vai estar nublado e isso vai influenciar. Imagina você sair de casa sem agasalho e à noite fazer aquele frio. Para você não passar esse aperto de ficar sem agasalho, é importante que você observe o clima do dia. Um outro fator muito importante é o tipo de evento que você vai participar. Esteja atento a esse tipo de evento. Por que eu digo isso? Olha, você, se vai participar de um casamento, precisa estar adequada para um casamento. Se você vai participar de uma reunião de negócios, você precisa estar vestida adequada para a reunião de negócios, ok? Então observe isso para que você não chegue lá e se sinta constrangida com o tipo de roupa que você escolheu. E para finalizar, quero deixar aqui para você, é de extrema importância que você saiba se nesse evento você vai precisar fazer anotação. Se você for precisar de anotação, a dica que eu deixo é leva uma bolsa, leva uma caneta e se for um dia de chuva, você vai precisar da bolsa para guardar o seu guarda-chuva. Então fique atenta e faça aí a escolha do seu look com todas essas dicas e com certeza você não vai errar. Um beijo da Lindelô Moda Cristã. Vem pra cá, vai ser um prazer receber você aqui na nossa loja. Rua Tereza 45, loja 1. Beijo e até semana que vem. Pessoal, estamos voltando aqui. Então, vamos lá, né, diretamente ao ponto, Julinha. Nós estávamos falando sobre a festa das debutantes, que você não teve a festa e você é uma oportunidade que você gostaria de ter tido. Então, vamos falar sobre a festa das debutantes, gente, que é maravilhosa. Cá para nós, de novo, né, gente, eu tenho que falar sobre agradecer aos nossos patrocinadores, a todas aquelas pessoas que estão com a gente, Júlia, porque não é uma coisa que foi assim, é uma história construída. Nós temos a Werner, que é a nossa família verde, a nossa família do coração, nós temos a Luciana, nós temos a Adriana, nós temos a Associa Eventos, que hoje está conosco, abraçou a gente. E o interessante, Júlia, que eu lembro que, assim, gente, olha só, vocês sempre vão me ouvir falando do Ingo, porque eu lembro que quando o Ingo viu o nosso projeto pela primeira vez, isso há muito tempo, né? É uma história construída com o tempo.
E ele sempre fala, e quando ele viu, ele falou assim, essas meninas precisam de algo extraordinário. E aí ele levou para a Socie Eventos, né? E eles abraçaram a gente. Então, eu digo que quando a Rosana Cândido está lá e para cá, organizando a festa, parece que ela está fazendo a festa da filha dela, a festa do coração. E a gente tem muito carinho. E essas pessoas, assim, Márcia, várias pessoas são parceiros nossos, a Lindeloso, Leite. Então, assim, tanta gente que a gente aqui acaba esquecendo. Então, não era nem para falar de um, porque você acaba esquecendo, né? De falar de outros. Mas eles sabem que eles têm um lugarzinho no coração. Ó, meu amor por vocês. Como é grande. Então, vamos lá, Julinha. Então, você não teve a festa. E o que né? Fala aí sobre a festa. Não, assim, eu não tinha também esse sonho de uma festa grande, mas eu lembro que nas condições que a gente tinha, né, a gente fez um jantar para a família, mas eu sei que esse é o sonho de muitas meninas. E você poder propor isso para as meninas da tua comunidade, e acredito que tenho muita fé que você vai conseguir fazer esse projeto. E não é só, não te cortando, para a comunidade, porque, na verdade, né? A gente, esse ano, por exemplo, foram 18 meninas, e 18? De Petrópolis todo. A gente pega as meninas, porque lá é a raiz do projeto. Então, nós temos as meninas sempre da comunidade, e a gente abriu para outras, né? Então, fazem a inscrição correndo, e aí a gente coloca lá. Eu acredito que, assim, parece uma coisa pequena, né? Uma festa de 15 anos. Mas, gente, para quem nunca teve, para quem não vai ter a oportunidade de proporcionar para os pais, né, que não vão poder proporcionar isso para as meninas, é uma sensação incrível. Você vê que a sua filha está sendo amada, sendo cuidada, porque eu sempre falo isso. Todo gesto de cuidado é um gesto de amor. E, então, elas se vestem, elas se arrumam, fazem cabelo, fazem maquiagem, tem um dia de princesa, e isso é maravilhoso, né? Querendo ou não, esse tipo de atitude abre um pouco os olhos, a mente, os desejos. Elas aprendem que elas podem desejar mais, elas podem desejar proporcionar aquilo para as filhas delas um dia. Sim. Então, eu acredito que esse tipo de ação é muito importante. Eu tenho uma amiga que é uma irmã também. Ela mora lá em Connecticut, né? A Alessandra, que também é uma parceirona. E ela sempre fala sobre isso. Ela trouxe a filha dela, né? Quando a gente fez a festa, e a filha dela participou com a gente. Que legal. Então, assim, é muito legal. E tem, a gente fala, eu estava falando sobre as dificuldades, porque assim, sempre de última hora acontece alguma coisa, e as pessoas olham com tanto carinho, né, para nosso projeto. A Aline Campos, não sei se você conhece, advogada também. É uma pessoa assim que faz questão de incentivar do projeto acontecer. E a gente sabe, Julinha, que não podemos fazer do tamanho que gostaríamos, né? Sim. Mas a gente já plantou a semente. E mas a gente vai chegar lá. A gente Vamos chega. Fazer um festão ainda. O Magnólia vai ficar pequeno, vai ter que ser na quadra. Fius, né? Anota aí, hein? Usar a quadra, porque de repente a gente bota para 30, 40, quem sabe 50 meninas, vai. Amém. Que dá certo. Julinha, então, a gente fala sobre o baile, a gente já falou sobre a política, a gente já falou como da mulher se impor, dos jovens, mas não é uma coisa que é paraquedas. Você não caiu de paraquedas. Você tem a história da Júlia, família, da luta da Júlia, da luta da sua família. Me fala um pouco, porque às vezes as pessoas acham que é um conto de fadas, né? Já existiu pessoas que vieram aqui, igual a Zuleika. Ela hoje é dona das diferentes, né, da loja diferente. A Zuleika começou vendendo no carro. Ela ia em São Paulo, ela era sacoleira. E hoje está. Então, assim, não é num piscar de olhos, muita luta. Fala da Júlia família, da Júlia luta, um pouco de você, e fala também da sua maior riqueza, que é a sua princesa. Como é assimilar tudo isso? Vai de passo a passo. Eu preciso mandar um beijo para minha filha, porque ela falou, mãe, eu queria ir com você. Eu falei, não dá. Então, Cissa, ó, um beijo, mamãe te ama. E vamos lá. Cissa, beijo, tá? Porque você é uma maravilhosa, tá? Linducha. Eu vejo as suas fotos, tá linda, 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 linda. Beijo da Tia Sol. Então, fui criada papai e mamãe. A gente nunca morei com os meus avós, até os 12 anos.
Morávamos todos juntos, eu, meu pai, minha mãe. Um beijo para minha família toda. E eu sempre tive, Sol, graças a Deus, uma família assim estabilizada e muito unida, né? Os meus avós deixaram esse legado para a gente. Então, desde pequenininha, a minha avó era daquelas que aniversário tem que ter pelo menos um bolinho, uma broa, e a gente cantava parabéns. Então, eu sou muito grata a tudo que a minha família fez por mim. Aos 12 anos, a gente conseguiu se mudar. Hoje, a minha mãe e meu pai têm uma casa própria. Eu sempre estudei em colégio público, então eu sempre falo isso. Eu nunca tive medo, né, de não conseguir pagar uma escola particular para minha filha, porque hoje eu consigo, mas eu sabia que se ela precisasse estudar no colégio público, ela ia estudar e ela ia também chegar aonde eu cheguei. Eu me formei no ensino médio com 17 anos, com 18 eu já estava trabalhando. Para quem não sabe, eu também sou professora de inglês. Eu estudei desde os 11 anos de idade até os 18. E aí, logo assim que eu me formei, eu fui convidada pela empresa que eu estudei para dar aula. E foi muito gratificante, porque eu sempre pensei no inglês como uma oportunidade para sair do Brasil. Eu nunca pensei que eu trabalharia com isso, né? Então, quando eu me formei e tive essa oportunidade, foi tudo muito rápido. E os meus pais sempre falaram para mim, você é privilegiada, porque nem todo mundo que se forma no ensino médio arruma um emprego de cara. E desde então, desde os 18 anos, eu comecei a pagar minhas contas, fui morar sozinha com 19 anos e batalhei para construir minhas coisas. Hoje eu moro de aluguel, moro sozinha com a minha filha e a gente se esforça muito, não só eu, mas o pai também me ajuda, para que a gente possa proporcionar para ela tudo aquilo que a gente teve muita dificuldade de ter e que para ela as coisas sejam mais fáceis, né? Seja um caminho mais tranquilo, porque a gente sabe que o que a gente passou, o que a gente sofreu, a gente não quer para os nossos filhos, mas também com muita responsabilidade e muita sabedoria, porque o mundo que as nossas crianças vão enfrentar é um mundo muito mais difícil do que eu enfrentei, do que quando você enfrentou quando era mais nova. Não em relação à necessidade, porque a gente sabe que hoje o acesso às coisas são mais fáceis, mas em questão de valores, de caráter, a gente sabe que isso hoje é o mais difícil da gente manter, né, na nossa educação dos nossos filhos. Então, eu espero poder traçar um caminho muito bonito para minha filha. Júlia, assim, você fica emocionada, né, quando você fala dos seus avós, porque você ainda os tem? Não. Não os tem, né? Tenho a minha avó, que é madrasta da minha mãe, que também participou, não conhecia a mãe da minha mãe, né? Então, a minha avó, Ana Lúcia, ela tem um papel muito importante, porque foi ela a avó que eu conheci. A minha avó materna é ela. Mas o cantinho de vó, né, dos avós, como que era você partilhar disso? O que você traz da lembrança? Igual você falou da broazinha de fubá, mas sempre fica uma ponta do caráter, uma ponta de você lembrar quando você vai falar com a sua filha do que você ouviu da sua avó. O que fica? Sol, eu vou te falar que assim, nós somos 8 primos, né? Meu pai tem 4 irmãs e a minha mãe tem mais 2 irmãs, então assim, nós somos uma família bem grande. E os meus avós deixaram esse legado de união, assim. O que eu mais aprendi com os meus avós foi isso, de ter a família unida, Natal, aniversário, Dia das Crianças, Dia dos Pais, a gente sempre teve esse costume de reunir a família toda. E depois que eles se foram, a gente manteve isso, né? Então, todo Dia dos Pais, todo Dia das Mães, a gente comemora todo mundo junto. É importante falar, os meus avós paternos, né? Os 2 faleceram de câncer. Só para lembrar que a gente está aí no Outubro Rosa, a gente tem, né, que falar sobre essa questão do câncer de mama, mas
lembrar que não é só o câncer de mama que existe, que existem outros por aí. Então, a gente precisa sempre trabalhar essa conscientização. Então, eu perdi os meus avós, eles já não eram tão novos, né? Meu avô faleceu com 80 e poucos anos, a minha avó com 70 e poucos anos. Graças a Deus, eu tive eles até a minha vida adulta, né? Eles conheceram a minha filha. Então, assim, ela teve, né, os bisos ali perto durante um tempo. Mas eu acredito que essa tradição foi o que ficou, né? Que é o que eu tento proporcionar para minha filha. Sempre estar junto da família, essas datas comemorativas. Então, assim, a gente se junta para montar árvore de Natal, para entregar presente. E todos os projetos sociais que eu ajudo, a minha filha vai comigo, porque acho que isso também é muito importante. Os meus avós sempre, os meus pais também, a minha mãe tem um trabalho muito legal na igreja. E eles sempre me trouxeram isso, que a gente é muito mais abençoado quando a gente doa, quando a gente dá, do que quando a gente recebe alguma coisa, né? Então, é isso que eu tento passar para ela, que a vida não é só o que a gente tem, mas o que a gente dá também, né? O que a gente pode proporcionar para outras pessoas. Então, desde pequenininha, ela sempre participou de tudo aquilo que eu participo. Eu sempre ensinei a ela, né, o valor das coisas, porque hoje em dia a gente tem essa necessidade de ter, de consumir, e a gente esquece que o mais importante é o que a gente é, e não o que a gente tem. Você falou do trabalho que a sua mãe desenvolve, né? O que a sua mãe faz, no caso, no social, porque qual é a igreja que a sua mãe é? Da Assembleia? Da Assembleia, lá da Assembleia, né? Isso. Porque eu já vi vocês lá quando a Ellen, minha filha, né? Ela, o Wesley, meu genro, eles sempre, quando tem alguma formatura de alguma coisa, eles sempre estão lá, né? Sim. E qual é o trabalho que ela desenvolve, Júlia? Então, assim? a minha mãe é meu orgulho, assim, né? A minha mãe trabalhou durante muitos anos na Rua Teresa, e aí, perto de fazer 50 anos, ela decidiu fazer uma faculdade, fez pedagogia, se formou, fez o concurso público, passou no concurso, hoje ela é educadora infantil, e fez o novo concurso agora e passou para professora. Aí, viu? Né? Então, eu sempre falo isso, acredite que os seus sonhos vão se realizar, não importa o tempo que demore. E a minha mãe tem um trabalho com as crianças há muitos anos, na Assembleia de Deus, da Washington Luiz, e a congregação da minha mãe é lá no Quarteirão Brasileiro. Uhum. Então, a minha mãe é líder das crianças, ela sempre... esses dias eu até fui lá, junto com a minha filha participa, ela faz todos os projetos que são voltados para as crianças. Então, ela atende lá, né, um número também significativo de crianças. A gente sabe que a igreja, né, não só a igreja evangélica, mas normalmente as igrejas que existem nos bairros, elas atendem as famílias, né? Elas atendem as famílias. Então, na verdade, as igrejas têm não só um papel, tem que ter um papel social, não é, Júlia? Não é só religioso, tem que ter um papel social. É isso. E normalmente todo ano eles fazem a escola bíblica de férias, que é aquele período que as crianças estão de férias e passam o tempo na igreja. Então, a minha mãe sempre incluiu eu e meu irmão nisso. E hoje a minha filha participa lá com ela dessas atividades, aprendendo um pouquinho, né, desse serviço social que é feito através da vida de todo mundo lá do Quarteirão Brasileiro. Júlia, além dessa coisa da política, dos direitos e deveres, o que a Júlia, como social, como essa preocupação, porque a gente vê muitas necessidades, a gente vê muita coisa ainda que a gente não consegue mensurar, porque foge do controle. Você, às vezes, quer fazer algo, você não consegue atender a todo mundo, é uma dificuldade. Quando você tem pessoas que, às vezes, colocam uma venda e não conseguem ajudar. Qual é a sua preocupação no social? O que você pensa, Júlia? O que você acha que pode ser feito para poder também trazer essas pessoas, despertar o interesse das pessoas pelo social, Júlia? Sol, eu costumo falar que, por conta até da política, eu sempre tive um
um receio de participar ativamente de qualquer projeto social que fosse. Sempre falo isso. Algumas pessoas me perguntam, mas por que você não abre um projeto social? E por que você não participa? Eu falo, gente, eu até participo, né? Mas eu gosto de participar escondidinha. Nos bastidores. Porque a política ela é boa de um lado, mas tem muita gente que se aproveita desses projetos sociais, dessas causas. E é uma coisa que eu abomino. Então, toda vez que eu vejo alguém usando um projeto social ou uma causa, né, que às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo, e ela pega aquela causa para poder se promover, né? A gente aprende que o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e vice-versa. Mas eu não acho, por exemplo, que Petrópolis precise de mais projetos sociais. A gente já tem muitos projetos sociais aqui na cidade. Muitos. Acredito que a maioria desses projetos são projetos sérios. A gente sabe que tem por aí muita gente que tenta, né? Mas eu acredito que essas sementes também, elas não dão frutos, né? E os projetos que são sérios, né? Igual o seu projeto. Eu tenho o projeto de uma amiga, que é o projeto Aloha. Acho que o Aloha da BA. BA é maravilhoso. Para você ter uma ideia, a BA é minha queridinha. A BA, ela levou o Conexão Aloha, tá lá no Duarte. É aquela coisa, um projeto abrindo portas para o outro. Então, assim, a gente fez uma conexão, né? E ela está lá todos os sábados com muito esforço, com muita luta, porque o Aloha é um projeto assim que atende os 4 cantos de Petrópolis, né? Isso. E ela tem uma disposição que eu fico assim maravilhada com a disposição da BA. A BA é uma fofa, ela já veio aqui, a gente também quer fazer uma matéria deles na rua, né? A gente vai começar com as nossas matérias, então é importante, né? E assim, eu acho que o que a gente precisa hoje é divulgar mais esses projetos que já existem, que são sérios, sensibilizar as pessoas para que elas possam contribuir, para que elas apadrinhem, né, os projetos. Então, eu acho que hoje o que a gente precisa é dessa visibilidade maior. É isso. Julinha, como a gente falou, nosso tempo está acabando. Então, nós temos 1 minuto, eu vou já daqui me despedir de vocês aí de casa. Muito obrigada pelo carinho. Mais uma noite, mais uma quinta. E a gente está junto na semana que vem. Mas, Julinha, para não deixar passar em branco as suas redes sociais e uma frase de motivação. Bom, minha rede social, meu Instagram é @benderjulia, e lá tem o link para o meu Facebook. E o que eu sempre falo, a gente tem a vida que a gente merece, né? Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se dedica, as coisas vão acontecer. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente constrói. Então, não vamos pensar que a gente é consequência de algo, não. A gente consegue chegar lá com o nosso esforço, nossa sabedoria e o Papai do Céu guiando a gente. É isso, Julinha. Então, meu amor, obrigada. Muito obrigada por você estar aqui. E a gente ainda vai fazer uma matéria de você aí na rua para levar para o pessoal de casa. Combinado. Então, tá bom, gente. Boa noite. Boa noite. E até o próximo programa Ampla Visão. Programa Ampla Visão. Oferecimento. Traga seu filho para o nosso universo. Conversar a partir dos 4 meses, seu filho recebe todo o estímulo para o seu desenvolvimento, com uma metodologia da cultura maker, garantindo às crianças autonomia para executar projetos e ideias. Nosso colégio conta com um amplo espaço externo, berçário e salas de aula que atendem crianças em período integral. Aqui, seu filho tem aula de música, robótica, psicomotricidade, arte e muito mais. Venha fazer parte desse universo. Matrículas de 2023 já abertas. Agende sua visita pelo telefone 2237-2929. A melhor loja de brinquedos é na Pequenos Travessos. Temos uma variedade de brinquedos de meninas e meninos para todas as idades. Trabalhamos com brinquedos da marca Pampili, Bandeirante, Estrela e muito mais.
Também temos lindas roupinhas do recém-nascido até 16 anos. Encontre o presente perfeito para sua criança aqui na Pequenos Travessos, Rua do Imperador, número 529, no centro da cidade. Se liga agora no que vou te dizer. Chegou a hora de ampliar tua visão. O mundo não foi feito só pra você. Humanizar, amar é a solução. Ser diferença arrancando sorrisos. Andar com fé, não desistir do trabalho. Buscando forças pra lutar, pra viver. Somos predestinados a vencer. Ampla visão, ampla visão.